Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje trago para vocês uma palavra de revelação que podemos conversar no dia de hoje. Uma palavra especial, principalmente para mim, porque hoje eu tive o privilégio de conversar com o Senhor e receber esta revelação, este ânimo, este encorajamento e como título e como tema, palavra criativa. O primeiro texto encontra-se em Gênesis capítulo 1, verso 3, que diz assim: Assim disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas também, para não ficar somente neste texto, que é do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, em Marcos capítulo 1, verso 40 a 42, que são palavras de Jesus que Marcos registrou. E diz assim: diz que um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Nestes dois textos podemos ver a palavra criativa em ação. Não havia luz no início de tudo. Você sabe, né? E Deus disse, haja luz, no imperativo, não é? Haja luz, e houve luz. Em Marcos capítulo 1, 40 a 42, um homem está totalmente tomado pela lepra, uma doença que até os dias de hoje, século 21, não tem cura, em casos crônicos, é claro. E ele se chega diante de Jesus, e Jesus declara uma palavra criativa, ou seja, todo aquele mal que devorava aquele homem, toda aquela doença que trazia morte aos tecidos do seu corpo ou à sua carne, precisava de se retirar, e assim aconteceu. E com a palavra que Jesus disse, eu quero ser limpo, e o leproso ficou totalmente curado, limpo daquela doença que o devorava. Aquele homem, toda aquela doença que trazia morte aos tecidos do seu corpo, da sua carne, precisava se retirar. E assim aconteceu. Com a palavra que Jesus disse, eu quero ser limpo, e o leproso ficou totalmente curado, limpo daquela doença que o devorava dia e noite, não é verdade? E assim, inspirado e animado pela sua palavra, que eu hoje, de manhã, digo, dia 19 de junho de 2023, como todos os dias, no banheiro de manhã, naquele momento do reloginho, você sabe qual? Eu tenho o costume de conversar com Deus, e em agradecimento e também numa expectativa boa sobre o dia que já está começando. Neste momento, fui inspirado por Deus a falar uma oração diferente. O Espírito Santo me conduziu a fazer uma oração da seguinte forma: Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para confirmar todos os milagres necessários na minha vida para o meu corpo. Creio também que no meu corpo tem milhões e milhões de células, e estas células são dinâmicas, são inteligentes e são obedientes.
Creio que elas estão nos ouvindo neste instante. E assim me incomoda muito este peso excessivo do meu corpo, porque estou um pouco além do peso normal, proporcional à minha altura. E assim eu digo, Senhor, no nome de Jesus, que estas células comecem a trabalhar em meu favor, em favor da minha saúde, expulsando, expelindo todo excesso de gordura nociva ao meu organismo, do meu corpo. E assim eu creio que estas células estão ouvindo e a partir de agora estarão executando tão nobre trabalho. Muito obrigado, Senhor, por esta fé e confiança que vai se avolumando dentro de mim, nesta expectativa de que o Senhor está neste negócio. Eu te agradeço e oro no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. E assim me veio à memória um livro que já li muitas vezes, do pastor Kenneth Hagin, que tem como título 7 coisas que você deve saber sobre cura divina. E na página 23 me chamou a atenção, foi o relato de uma conversa do pastor com uma senhora de sua igreja. Escreveu o pastor: um dia uma senhora da nossa igreja e eu nos pusemos a conversar sobre as promessas de cura divina. E essa irmã tinha um passado numa denominação e seu marido era fazendeiro. Ela me contou que alguns pentecostais apareceram na cidade por volta de 1918, alugaram um depósito vazio e começaram as reuniões de reavivamento. Os familiares ouviram falar disso e decidiram que deveriam participar. Eles pegaram o caminhão, encheram-no com seus filhos e foram para a reunião na cidade. Compareceram várias vezes e gostaram. O pregador estava ministrando sobre cura divina e orando pelos enfermos, pelos doentes. As pessoas estavam orando em volta do altar e todas elas oravam alto ao mesmo tempo. O único membro da família que não podia ir era a avó de 93 anos dessa mulher. Eles voltavam para casa num horário que era muito tarde para ela. E uma manhã, na mesa do café, a avó perguntou sobre o culto. Bem sei que a senhora não vai gostar disso, disse a neta, e começou a lhe contar sobre o indivíduo pregando sobre a cura divina, ungindo as pessoas com óleo e impondo as mãos sobre elas para curá-las. Mas a voz clamou: opa, glória, glória, estou feliz porque você descobriu. O que a senhora quer dizer? Perguntou a neta. Porque, disse ela, 40 anos atrás, em nossa igreja, um indivíduo veio pregar sobre cura divina e nos convidou para subirmos e aceitarmos a Cristo como nosso médico, aquele que nos cura da mesma forma que o tínhamos aceito como nosso Salvador. E fui à frente com os outros. Você tem idade suficiente para se lembrar daquele tempo. Você alguma vez me viu doente nos últimos 40 anos? Bem, não. Simplesmente pensávamos que a senhora tivesse um físico forte. Não, disse a avó. Aceitei Jesus como meu médico, não fiquei doente em 40 anos, estou agora com 93 anos e, se lhe interessa saber, vou partir sem enfermidade e doença. Nunca vou ter um dia de doença em minha vida. A irmã me disse: pensamos que a pobre vovó tivesse ficado senil, mas ela nos encorajou a ir às reuniões. A avó passou dos 94, levantava-se com o resto da família e antes do raiar do dia,
porque ao amanhecer os homens e os meninos já estavam fora, trabalhando nos campos. Depois do café da manhã, ela sempre lavava a louça e secava a louça do café. Limpava a cozinha e varria, enquanto sua neta arrumava as camas e limpava o resto da casa. Lá pelas 9 horas, elas se encontravam na sala de costura. Enquanto a neta fazia os concertos, a avó lia a Bíblia para ela. A irmã se lembrou que certa manhã, à mesa do café, vovó disse: "Estou indo para casa esta manhã, às 10 horas. Deixamos isso passar, mas antes de meu marido sair para os campos, ele disse: sobre o que ela está falando? Ela está pensando que vai voltar para casa?" Não entendíamos o que ela queria dizer. A avó seguiu em frente, lavou todos os pratos, caçarolas e panelas usados para alimentar 8 crianças e mais 3 adultos. Varreu a cozinha, encontrou sua neta na sala de costura às 9 horas. Sentou-se e começou a ler a Bíblia para ela. Sua neta contou que, faltando 10 minutos para as 10 horas, ela virou-se e disse: "Deixe-me ler isso para você." Leu os capítulos 20 e 21 de Apocalipse. Terminou cerca das 10 horas e disse: "Aí está Jesus. Preciso ir. Adeus." Acenou e foi para casa, sentada lá numa cadeira. Que bênção, né? Amém? Você entendeu o que foi lido e o que está sendo falado? É impressionante, não é? Da mesma forma, eu percebi isto naquela oração, naquele momento lá do reloginho que eu comentei no início. Eu creio que é possível receber Jesus como médico dos médicos, não ter mais doenças nenhuma, não ter nenhuma fragilidade em nosso corpo, ao ponto de padecermos, sofrermos nessa terra. E também creio que nós podemos fazer esta oração especial, poderosa e consistente, de modo que toda a terra tome conhecimento disto, porque eu nunca vi ninguém comentar sobre esta possibilidade de não ter doenças, de assumir compromisso com Jesus, além de ser nosso Senhor e nosso Salvador, também ser o nosso médico constante até o último dia, o último suspiro da nossa vida, né? Então, eu acredito que você, meu amigo, você, minha amiga, que está me ouvindo neste instante, eu creio que se nós nos unirmos em oração, agora, em plena concordância, como nos ensina a palavra de Deus, em Amós 3,3 diz: "Pode 2 pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo?" E não precisa haver concordância? Então precisa haver concordância. Em Mateus 18 a 20, palavras de Jesus: "Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado do céu." Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Acabamos de ver e ouvir Jesus falando que, havendo concordância entre 2 ou 3 pessoas reunidas em oração, concordarem acerca de qualquer coisa, haverá resposta do céu, haverão milagres vindos do céu. Entendeu, querido, minha querida? Então, esta é a proposta de hoje. Diante desta palavra tão abençoadora,
que o tema palavra criativa, que não é outra coisa senão aquela palavra rema, aquela palavra poderosa, cheia do poder do amor de Deus em nossas vidas. Aquela convicção ou certeza de que Deus está nos ouvindo e pronto para confirmar a cada milagre em nossas vidas. Amém? Você concorda com esta proposta? Então vamos orar. Você pode orar comigo. Começamos assim. Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus, estamos diante de Ti neste instante e cremos que o Senhor é poderoso para confirmar cada milagre em nossa vida, em nosso corpo. Aqueles que ainda não Te receberam como Senhor e Salvador de suas almas, nós, neste instante, nos unimos a eles e falamos: ó Senhor, Senhor, eu preciso do Teu perdão. Por isto, neste instante, eu declaro para o reino espiritual que abro mão dos meus pecados e me arrependo dos meus pecados, de todos eles. E desejo, neste instante, receber o Teu perdão, ó Senhor, na pessoa de Jesus, que convido. Senhor Jesus, vem, eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada eterna. Reina e seja o Senhor da minha vida, o Salvador da minha alma. Assim, eu creio que este milagre, o milagre da salvação, está acontecendo comigo a partir de agora. Por outro lado, Senhor, também queremos falar contigo e declarar que o Senhor é poderoso para confirmar os milagres necessários em nosso corpo. Em o nome de Jesus, eu creio que o Senhor Jesus é o médico dos médicos. É aquele que curava e continua curando todos os enfermos e doentes, todos miseráveis e desprezáveis. Então, ó Deus, nós queremos receber o Senhor Jesus como médico dos médicos. Vem, Senhor Jesus, se a Senhora da nossa vida, do nosso corpo, do alto da nossa cabeça, à planta dos nossos pés. Que o seu senhorio seja real para as nossas células, de modo que o nosso corpo só possa reter coisa boa, só os nutrientes necessários, nada de gordura excessiva e nociva em o nosso corpo, nada de enfermidade, de vírus e outras coisas mais. Em o nome de Jesus, eu creio que nós podemos, a partir de agora, contar no nosso calendário, dia após dia, dias de saúde, dias de vida abundante, que o Senhor nos promete, que o Senhor nos disse, que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, que significa vida plena. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Seja o nosso médico a partir de agora, na nossa casa, na nossa família, e todos que tomarem conhecimento desta mensagem possam tomar posse desta bênção maravilhosa. Assim, ó Deus, como lá com Abraão, o Senhor sempre fez chegar de antemão os acontecimentos futuros aos seus amigos, como Abraão. Da mesma forma, cremos que o Senhor nos avisará do último dia e hora da nossa existência, assim como fez com aquela senhora de 93 anos, o dia e a hora que estaremos voltando para o nosso lar celestial. Nesta fé, nesta confiança, é que oramos e já te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos e queridas, se tomarmos posse, nós veremos a glória de Deus nesta terra. Se tomarmos posse, nós seremos instrumentos de salvação, de cura a muita gente, inclusive dentro da nossa casa. Amém?
Finalizando, eu quero te agradecer por sua presença em estar nos prestigiando neste canal e também te pedir que compartilhe com os seus amigos, vizinhos, parentes, dê o seu like e, se não estiver inscrito, se inscreve. Muito obrigado por poder contar com você e assim fica com Deus e que Ele te abençoe e te guarda na saída, te guarda na entrada, desde agora e para sempre. Amém. E até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.